Nós precisamos ouvir o que Jesus fala, mas também viver. Chegamos ao último estudo da nossa série do Sermão do Monte, onde nós vamos estudar Mateus 7, do versículo 23 a 29, a conhecida história sobre o insensato e o prudente que construíram sua casa, um sobre a areia e outro sobre a rocha. Mas antes, eu preciso dizer para você que esse é o nosso último estudo, mas que nós vamos continuar estudando a palavra juntos. Então eu quero te convidar, se você ainda não fez isso, eu espero que já tenha feito, a entrar no link aqui da descrição e participar do nosso grupo especial, porque lá, além de ter conteúdo exclusivo, eu também compartilho antes sobre qual vai ser o vídeo, quando nós vamos ter outras séries de estudo bíblico. Você vai ficar sabendo antes por lá, para que você consiga se programar para de fato incluir esse momento de estudo da palavra na sua rotina, no seu momento devocional. Então entra no grupo, que vai ser muito mais fácil você acompanhar, e também tá acontecendo muita coisa edificante por lá. Mas, indo pro foco desse vídeo, vamos pegar a Bíblia e ler o nosso texto. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles a ensinavam com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Antes da gente ir pro texto em questão, pro texto que a gente vai olhar mais profundamente hoje, eu quero falar rapidamente sobre o verso 28 e 29. Aqui fica claro que quando Jesus acaba de falar todas essas palavras que a gente viu no Sermão do Monte, não somente sobre o que a gente está lendo hoje, mas tudo que a gente já viu, as pessoas estavam maravilhadas com o seu ensino e com a sua autoridade. Fica claro que as pessoas que escutaram Jesus, muitos que eram a multidão, não eram nem os discípulos, perceberam a diferença do ensino de Jesus e do ensino dos mestres da lei. Mas o que Jesus está evidenciando aqui é que escutar, se maravilhar, conhecer, não é o bastante. E essa é a diferença do sábio para o insensato. E não existe uma ilustração mais bela e um tema mais oportuno para Jesus encerrar o Sermão do Monte do que esse. Porque como nós já escutamos tudo até aqui, assim os ouvintes de Jesus também escutaram todos os ensinos de Jesus. Jesus está dizendo, meus amigos, meus ouvintes, vocês que me escutam, não basta vocês conhecerem o que eu falo. Não basta, vocês precisam viver isso. É aí que mora a prudência. É isso que eu chamo vocês a viver. Então Jesus encerra o seu sermão, porque aqui ele de fato está encerrando o Sermão do Monte com o convite de nós não sermos somente ouvintes e conhecedores, mas pessoas que vivem o que ele ensina. E talvez você até aqui, se você viu todos os vídeos, e eu espero que sim, você tenha se maravilhado com o ensino de Jesus, você tenha se admirado com as palavras, você tenha, até de certa forma, isso impactou a sua vida, você viu coisas que você precisa mudar, você se alegrou, você se constrangeu, uma série de coisas. Mas agora Jesus diz pra você, mas não basta só saber tudo isso, você precisa viver, você precisa colocar em prática os meus ensinos. E ao ler os evangelhos, nós percebemos que ao longo do seu ministério, Jesus usou diversas ilustrações e fez diversos comparativos. E muitas vezes, por ter isso em mente, nós podemos cair no engano de que Jesus está falando aqui de pessoas que têm posições completamente distintas. E muitas pessoas até chegam a interpretar essa passagem como uma pessoa que conheceu a palavra de Deus, a escutou e a praticou, ao contrário de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, mas aqui Jesus não está falando disso, ele está falando de duas pessoas que escutaram a palavra, que escutaram os seus ensinos, mas que só uma colocou em prática, enquanto a outra não. Só uma foi sábia, só uma foi prudente e a outra não. Então o comparativo entre essas duas pessoas não é sobre uma pessoa que escutou e uma que não escutou, não. É sobre duas pessoas que receberam as mesmas informações do Senhor, que receberam esse entendimento, mas uma optou em segui-lo e outra não. E é interessante nós observarmos que na Palestina as tempestades podem ser muito violentas. Então fica muito claro que esses construtores sabiam que o terreno que eles construiriam seria algo que impactaria. Não é como um lugar onde nunca acontecem tempestades. Por exemplo, aqui em Valência praticamente nunca chove, ou chove raramente, talvez somente alguns dias do ano, na verdade. Então quando eu saio de casa e eu deixo a janela aberta, eu não estou sendo imprudente, porque a probabilidade de chover é praticamente nenhuma. Mas na cidade em que eu cresci, chove com bastante frequência. Então sair de casa e deixar a janela aberta é ser imprudente. Então o que Jesus está dizendo aqui é que essas pessoas, elas sabiam
as dificuldades que elas teriam. Elas sabiam que a tempestade viria, porque era óbvio que a tempestade iria vir um momento ou outro, porque era algo frequente naquele contexto. E aos olhos das pessoas, aqueles dois construtores poderiam estar sendo sábios e fazendo a mesma coisa. De início, eles possuíam o mesmo objetivo, construir uma casa. E de maneira visível, ambos fizeram o seu objetivo, ambos conseguiram conquistar o seu objetivo, ambos construíram a casa. Mas a diferença era invisível. Somente um teve paciência, cautela, sabedoria para fazer fundamentos, para colocar o fundamento da sua casa na rocha. O outro construiu sobre a areia. Então a diferença entre eles era invisível e muitas vezes na nossa vida a diferença também é invisível. O que define a nossa vida com Deus, o que define o nosso comprometimento com a palavra, a maneira que nós caminhamos por essa terra, vai muito além de coisas visíveis. Muitas pessoas podem se vestir, se portar de uma maneira que pareça ser santa e sábia, e na verdade elas construíram toda a sua vida sobre a areia. Outras podem aparentemente aparentar a mesma coisa e na verdade construíram sobre a rocha. Então o que difere uma pessoa e outra, um sábio e um tolo, normalmente não é visível. Então o que Jesus diz aqui é que nem palavras, nem uma falsa fachada substituem a obediência. O sábio é aquele que obedece ao Senhor. Quem é sábio obedece, quem é sábio coloca os seus alicerces na palavra, nas palavras de Jesus. Enquanto o tolo não faz assim, enquanto o tolo olha somente para aquilo que ele quer mostrar exteriormente, somente para aquilo que ele quer ter. Ele queria uma casa e teve sua casa, mas ele não foi sábio o bastante para ter sua casa nos termos de Jesus. Então a obediência, ela é uma prerrogativa para todos aqueles que querem ser discípulos e não somente multidão, porque os discípulos de Jesus obedecem a Jesus. E o alicerce dessa parábola é a obediência, é justamente obedecer aquilo que escutou. Muitas vezes também as pessoas interpretam esse alicerce como Jesus. Mas Jesus está falando quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então aqui Jesus claramente está demonstrando que construir na rocha, construir um alicerce firme, é praticar o que ele ensina. E nós vemos vários lampejos dessa verdade ao longo da Bíblia. Quando nós lemos que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, o que isso significa? Que na noite escura ela nos guia, ela faz com que nós andemos em sabedoria. A palavra de Deus é o que nos sustenta nessa terra, mas não só o conhecimento, mas a obediência à palavra de Deus. Jesus nos chama a obedecer. E a obediência, infelizmente, é algo que vem saindo de moda, é algo que as pessoas não querem mais falar, não querem mais pensar, não querem mais ponderar. Mas é impossível alguém conhecer a Jesus e não buscar ser obediente a Jesus. A palavra nos diz, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a verdadeira fé em Jesus nos leva a obedecer a Jesus. E essa é a lógica. E existe tanta complicação sobre esse assunto e tanto debate, mas a minha visão, talvez ela seja muito reducionista até, mas a minha visão é que é impossível permanecer diante do Senhor do Universo, reconhecer que Ele é o Senhor do Universo, reconhecer quem Ele é, conhecer Ele, sentar aos pés dEle e não ser impelido, impulsionado a obedecer. Conhecer Deus nos leva a obedecer, conhecer verdadeiramente a Deus. Então a nossa fé em Deus, ela não está separada da nossa obediência, nem por um instante. E esses homens, eles tinham casas em comum, mas quando a tempestade veio, a diferença entre eles ficou nítida. Somente um permaneceu, e assim também é na nossa vida. Muitas vezes nós parecemos todos iguais, mas quando a tempestade vem, as diferenças ficam claras. Eu lembro de um momento muito difícil na minha vida que as pessoas perguntavam assim, mas como você continua? Como você tem aguentado? E eu lembro que pra mim isso nunca foi uma grande questão, como eu aguentei, como eu continuei, como eu mantive a fé. Nunca foi, porque era algo muito claro. Eu conheço o meu Senhor, não importa quantas tempestades batam, eu sei quem é o meu Deus. Não importa quantas tempestades surjam na vida daqueles que reconhecem quem é o Senhor, eles permanecem. Podem permanecer chorando, pranteando, mas permanecem. É isso também que o versículo está nos dizendo. Quem conhece o Senhor constrói a sua vida com base no que o Senhor ensina. Permanece. E isso não significa que adversidades não chegarão, ao contrário do que muitos falam. Porque ambos, o prudente e o tolo, passaram pela tempestade. Ambas as construções estiveram sujeitas à tempestade, aos ventos fortes.
Mas aquele que construiu a sua casa no Senhor não foi abalado. Então não pense que seguir a Jesus é não passar por tempestades, porque a palavra não nos diz isso. É provável que você passará por tempestades, mas durante a tempestade, enquanto o vento bate na sua parede, você pode descansar, porque você tem uma construção firmada na rocha. Admirar-se com as palavras de Jesus é diferente de viver as palavras de Jesus. Gostar do exemplo de Jesus é diferente de ser um seguidor de Jesus. Gostar de frequentar uma igreja é diferente de submeter-se à palavra de Deus. Muitas pessoas simpatizam com Jesus. São simpatizantes das ideias, dos ideais, de algumas coisas. Mas isso é totalmente diferente de ser um discípulo de Jesus. E o chamado de Deus para nós é que nós não sejamos ouvintes, simpatizantes, ou até pessoas que se admiram com as suas palavras e seus milagres, mas que nós sejamos discípulos, que se moldam às suas palavras, que constroem conforme a sua palavra, que agem como sábios. Porque sábio mesmo, é aquele que ouve as palavras do Senhor, as guarda no seu coração e as pratica. Quem somente ouve, admira qualquer outra coisa e não pratica é tolo. E a pergunta que eu deixo para você, para encerrar o nosso estudo sobre o Sermão do Monte, é: em que solo você está construindo? Em que solo você está construindo a sua vida? Você está construindo com base no que o Senhor te ensina a construir? Você está construindo segundo a palavra de Deus? Você está praticando as palavras de Deus? Então você está construindo na rocha. Ou você está somente simpatizando com algumas ideias, mas construindo da sua maneira? Tem áreas da sua construção onde são suas. É do meu jeito, como eu quero, como eu gosto. Eu não preciso da opinião do Senhor, não preciso me submeter ao Senhor. Aí você está construindo sobre a areia. Onde você está construindo? Em que solo você está construindo? Talvez de todas as perguntas que eu já lhe fiz até aqui, ao longo de todo esse Sermão do Monte, essa seja a mais importante. Porque se você não construir a sua vida sobre a rocha, na primeira tempestade, tudo cairá ao chão. Mas se você construir a sua vida sobre a rocha, você poderá descansar. Não somente no que experimentará aqui nessa terra, porque com certeza a segurança de construir a nossa vida sobre a rocha é incomparável, mas também na eternidade. E sobre isso, eu me recordei de um momento que quando eu estava na Espanha, nos meus primeiros 6 meses de casada, eu precisei voltar para o Brasil para trocar meu visto. E muitas pessoas, inclusive da igreja, me falavam: Dani, tu pode passar um tempo aqui sem documentação e depois pedir a tua documentação. E me deram diversas ideias. Nenhuma legal, legalmente falando. E uma pessoa em questão que não sabia dessas diversas ideias que estavam me falando e sabia que eu iria de fato retornar para o Brasil e fazer tudo de maneira certa para depois vir com o visto correto para a Espanha, chegou para mim e falou: Dani, existe muitas pessoas que acham normal fazer coisas erradas, que acham normal justificar os meios pelos fins, mas eu prefiro no final do dia poder deitar minha cabeça e dizer: Senhor, mesmo que deu tudo errado, eu fiz tudo conforme tu me chamou a fazer. E é isso que é construir a casa sobre a rocha. Eu ter ido para o Brasil trocar o meu visto fez com que, quando começou a pandemia, o que era para ser somente 2 meses, levasse 1 ano e 3 meses. Mas esse 1 ano e 3 meses, em nenhum momento eu me arrependi de ter retornado para fazer as coisas da maneira correta. O motivo é que os fins não vão justificar os meios. E que eu prefiro que a tempestade bata na minha construção por anos ou meses, mas que eu possa respirar tranquila, porque eu sei que perante o meu Deus eu fiz as coisas da maneira que Ele me chama a fazer. Eu fiz as coisas de maneira reta, justa e boa. E isso é algo que quem não faz não tem. Então você pode descansar quando você constrói a sua casa sobre a rocha. Você pode descansar que existe um Deus que lhe vê e que lhe cuida, e que durante a tempestade Ele também te sustenta. Onde você tem construído? Em que terreno você tem construído? Eu espero que seja no terreno da obediência. Muitas pessoas olham para a obediência, as palavras de Deus e a Bíblia como um fardo, como algo pesado de ser cumprido. Mas a verdade é que tudo que o Senhor nos ensina e nos chama a viver não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E quando a gente vai vivendo e nos submetendo e buscando obedecer, nós vamos percebendo que isso sim é a vida que vale a pena ser vivida.
Porque no final do dia nós podemos dizer, mesmo que deu tudo errado, mesmo que a tempestade foi mais forte do que eu esperava, eu permaneci firme. Eu permaneci firme sobre a rocha, onde você tem construído. E eu espero que tudo que a gente já viu até aqui sobre o Sermão do Monte não seja algo que você somente escutou, mas algo que você leve para a sua vida. E que você construa a sua vida sobre a rocha. Eu agradeço a sua companhia até aqui, principalmente para vocês que viram todos os vídeos sobre o Sermão do Monte. É muito especial saber que a gente tem uma comunidade onde a gente estuda a palavra de Deus juntos. E se você viu até aqui, não deixa de deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar para que eu consiga continuar produzindo vídeos aqui para a internet. Essa é a maneira que você me ajuda. E não deixa de entrar no grupo onde a gente está tendo conteúdo especial. E se você não viu os outros vídeos do Sermão do Monte, caiu nesse de paraquedas, não se preocupa. Também tem aqui na descrição a playlist de vídeos onde você pode ter acesso a todos os vídeos do Sermão do Monte e com certeza vão te edificar muito, eu creio nisso. E a gente continua a nossa jornada por aqui. Até o próximo vídeo.